Boa tarde a todas as pessoas presentes. Então vamos dar início ao 17º dia dos Festivais Unificados da EMAC. Esse ano a gente trouxe esse festival, essa festa de 20 dias, né, com mais de 100 atividades, né, então que a gente está encerrando, né, essa semana com chave de ouro. E nessa semana a gente tem o privilégio de ter, né, o início do projeto Memória Música UFG, né, que nós estamos iniciando as comemorações de 70 anos do curso de música da UFG e então estamos dando início, ontem temos início com a palestra do professor Norton e hoje nós temos o privilégio de ter a professora Glaci Antunes de Oliveira, que vai falar sobre políticas públicas para a educação e cultura, né? Então, agradecer, Glaci, a presença, né, que veio diretamente de Curitiba para esse festival, né? Dizer que nesse momento a gente reconhece todas as contribuições dadas à nossa universidade, né? Então a gente percebe, e acho que você vai falar um pouco disso aqui, né? Quando o trabalho de gestão, né, é feito a partir de uma política pública assertiva, né, essa política pública ressoa e modifica, né, modos e modifica as instituições e nos ajuda a avançar cada vez mais. Então, Glaci, seja muito bem-vinda à sua casa, né, e a palavra está com você. Obrigada. Quero confessar que eu mandei um tema para a Flávia, que eu ia falar sobre políticas públicas bonito título, né? Políticas públicas em cultura e educação. Aí eu fiquei pensando, até montei essa palestra. Depois eu pensei, mas não é uma palestra. Eu estou voltando para minha casa, eu vou chegar em casa e vou orientar as pessoas, ou dar uma aula sobre um assunto. Não me sentia vontade em dizer só o que eu penso sobre políticas públicas. Aí custei um pouco até achar uma reformulação da ideia. Algum momento, até o momento todo eu vou falar sobre políticas públicas, mas em outro formato. Eu resolvi trocar com vocês algumas ideias e contar como que eu vejo a política pública, como que a política pública influenciou tanto na vida, na função da empresa privada quanto da empresa pública, como que da empresa pública e também da autônoma, como que a gente convive com as políticas públicas, como eu convivo. De repente, o fato de eu transmitir o que eu sinto, o que eu faço e os problemas que eu enfrentei e enfrento, pode ajudar todo mundo a conhecer melhor e a querer saber mais. Então, eu fiquei pensando, hoje de manhã que eu consegui organizar. Eu acho que a UFG, na minha vida, foi um marco, é um marco, mantém-se, né? A UFG, eu considero a minha vida profissional e afetiva antes da UFG, durante a UFG e depois da UFG. Na vida que eu tenho, na minha atividade, é assim que tem sido, né? Antes da UFG, o que eu fazia? Eu era pianista, e boa. Eu estava ganhando concursos nacionais, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, até que eu formei, eu tinha 22 anos, segunda turma do Conservatório Goiano de Música. E um belo dia eu descobri que ia ter uma prova para professor assistente na universidade. E naquela época eu tinha ganho, para vocês saberem que eu tocava muito bem, eu ganhei concurso nacional de piano em São Paulo, ganhei concurso nacional de piano em Belo Horizonte, e Dona Neuquinha era minha professora, super exigente, né? Então eu fui falar com ela, abriu uma vaga aí na nova universidade, eu quero entrar. Ela falou assim, de jeito nenhum, você nasceu para tocar piano, você vai tocar piano, vai fazer concerto, vai isso, vai aquilo, não vai entrar para dar aula. Eu fiquei assim, meio triste, mas achei que ela podia ter razão. Contei para minha mãe. Minha mãe virou e falou assim, não, senhora, você vai entrar na universidade, o dia tem 24 horas, você pode dar aula 12 horas, você pode estudar 12 horas, pode tocar piano, e no fim da sua vida você vai ter uma aposentadoria
dia e vai ter um salário e a vida sua vai ficar mais organizada e eu vou ficar mais tranquila. Eu vou falar com o meu filho. Saiu de casa e foi falar com o meu filho. E abriu, eu entrei como professora assistente. E, de fato, isso mudou toda a minha vida. Hoje eu sou aposentada, eu tenho salário, minha mente é total razão, total razão. Então, naquela época, né, que eu também comecei um trabalho que eu classifico da maior importância nacional, junto com a Delmarie, nós fizemos o Música. O Música é uma experiência da vida privada, não da vida, da empresa privada, não é? O Música, a gente queria para o Música uma escola inovadora, e ela foi e é uma escola inovadora. Quando eu olho aqui para a universidade e vejo que grandes professores dessa escola foram formados no Música, né, eu posso dar alguns exemplos, né? A Magda, a Aninha, a Thaís, a Ivani, sei lá, o Volney, quantos eu salvo, mas dezenas, um atrás do outro, eu posso dizer que o Música fez isso. E o Música inovava numa época que a escola de música da UFG estava tão no começo que ela não conseguia ainda inventar demais, estava muito presa em processos administrativos. A Música fez um trato com a Funarte, nós recebemos a Rede Nacional de Música. O Música trouxe professores do estrangeiro, trouxe Violeta Garinça, que era o máximo da educação musical no país, trouxe Fanny Feigl-Stromer para a área de artes visuais. Nós fizemos um concurso Pequenos e Grandes Artistas, na época que nem tinha concurso. Então eu acho que Música é um marco, né? Nós fizemos 50 anos, ele é um marco importante e ele era a minha vida antes da universidade, né? E eu estudava piano com o professor Clias em São Paulo. Gosto de dizer isso porque a dona Belquis, minha professora, me levou em São Paulo para tocar para ele. Ela foi comigo, entrei, bati na casa dele, ela bateu, e ele me ouviu tocar para me aceitar como aluna que ela levou. E o professor Clias, do Teatro Municipal de São Paulo, tem uma placa para ele, no saguão do teatro. José Clias, mestre de uma geração de pianistas brasileiros. De fato, ele foi um dos grandes professores, ao lado de Arnaldo Estrela e de outros professores de piano. E eu tive o privilégio, a sorte, a dádiva de estudar com ele. Com ele eu fui para os Estados Unidos, ele foi dar aula nos Estados Unidos, me levou, a mulher dele, super amigos, nós éramos, aprendi com ele tudo. E o professor Clias era interessante, ele falava uma vez, vamos mudar essa frase. A frase não me agrada, Joacir. O que o senhor quer que eu faça? Não, eu não vou dizer o que você faz. Você faz. A frase, leia e faça. Aí eu fazia, ele era bonito, em branco, ele fazia assim. Outra vez. Até que eu entendesse o que ele queria. Né? Estudei com ele 50 estudos do Zé Legato Staccato, sei tudo sobre Legato Staccato que for possível, porque era o trabalho dele, né? Continuei ganhando concurso, aquela coisa. E aí entrei para a universidade. Eu acho que do antes eu falei o que eu queria. Na época também eu fiz 2 cursos de especialização no Rio de Janeiro. Falar isso hoje, até para o Carlos que está coordenando o mestrado, ele vai achar graça. Não tinha mestrado no país. Não tinha mestrado no país. Então, se a gente quisesse estudar, o que tinha? A Escola Nacional de Música, hoje a Escola de Música da UFRJ, ela oferecia cursos de especialização. E eu fui fazer. E aí eu ia toda semana para o Rio de Janeiro, era um horror. Porque eu saía daqui quinta-feira, chegava lá, viajava à noite de ônibus, chegava em São Paulo de madrugada, aí pegava um avião e ia para o Rio assistir aula sexta-feira o dia inteiro. Mas tinha aula com o professor Rafael Batista, com Maria Luísa Prioli, com o professor José Siqueira, e de piano com o professor Heitor Limonda, que era um grande nome. Aprendi demais naquele Rio de Janeiro, né? Naquela escola de música tradicional, forte, que as mulheres não podiam entrar de calça comprida, só de vestido mesmo. Não podia subir no elevador se tivesse, a não ser que tivesse de vestido. Aprendi demais. Aprendi com o professor Andreli de Paula análise, que eu acho que nunca mais, eu já ouvi grandes professores de análise, mas o que eu aprendi de análise naqueles cursos do Rio, eles depois tiveram uma validade de mestrado, porque eles eram de 2 anos, com defesa de dissertação, tocava-se muito, mas não era um mestrado.
né? Foram os 2 cursos que eu fiz antes de pós-graduação, antes de entrar para a universidade. Aí entrei para a universidade. No começo, eu pensava que eu ia continuar só tocando piano, né? Porque eu tocava piano, então eu vou tocar piano. Mas comecei a dar aula. Me apaixonei com a história de dar aula, né? E queria dar aula da melhor forma possível. Eu posso dizer que eu fui muito feliz nas minhas aulas. Quando eu hoje vejo uma Ivani, que esteve aqui agora, que é professora do Conservatório de Genebra, quando eu vejo uma Vanessa, que é professora da universidade na Finlândia, quando eu vejo uma Lúcia, que é professora titular de piano na Unirio, quando eu vejo, sei lá, eu posso falar, sei lá, muita gente, né? Quando eu vejo meus alunos aqui, né, professores da escola, né, e dei muita aula e acho que fui bem sucedida nas aulas. Mas no começo era aula de graduação, nós não tínhamos nada de pós-graduação na nossa escola, era graduação. E na época, eu comecei a me interessar por ler mais um pouco. Eu queria saber o que é educação, o que eu estou fazendo, é só dar aula Aí comecei a ler muito, comecei a me interessar por direitos humanos, direitos culturais. Aí fui ler sobre direitos humanos, que nós todos, seres humanos, temos o direito à vida, nós temos direito à propriedade intelectual, nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde. Sabe, eu falei, uai, o mundo é mais do que só o que eu estou vivendo aqui, né? Comecei a ler muito sobre essa área, sobre isso tudo. E descobri que tinha um único mestrado de música no país, que era do Rio Grande do Sul. Um mestrado muito difícil, um mestrado muito acadêmico, esse academicista demais, né? E não tinha outro. Vamos fazer um mestrado. Mas lembrando que a época que eu entrei, isso aqui era Instituto de Artes. Nós éramos juntos, Escola de Música e FAV. Aí eu fui falar com o reitor da época, que eu não lembro quem era, o Ricardo Faz, ou a Rio Monteiro, e ele falou, vamos fazer o mestrado, você mesmo vai fazer, vai coordenar a estrutura do mestrado. Eu falei, eu não entendo nada disso. Não, vai, você veio pedir, vai fazer. Pois a Maria Guilhermina e eu numa comissão para criar um mestrado para o Instituto de Artes. Nós não sabíamos nada. Aí eu fui ler, entender o que era CAPES, o que era CNPq, o que significavam os programas de pós-graduação, e comecei a ficar cada vez mais estupefata, porque a CAPES, todos os programas da CAPES não atendiam música, não atendia arte, era tudo produção científica pura. Ou nós escrevíamos dissertação, artigo e tese, música não valia nada, disco não valia nada, recital, concerto não valia nada. Não estava, não é que nem valia, não valia nada porque não estava na lista de atividades que a CAPES considerava como importantes. CNPq, então nem se fala, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica. Até que eu me envolvi tanto, eu ia tanto em Brasília, comecei a querer entender, acabou a reitoria me pondo em umas comissões da CAPES e do CNPq. Aí foi bom que eu comecei a interferir. Por que aqui está escrito produção científica e não está escrito produção artística? Mas professora, por que artística? Porque a nossa área tem que ter validade. Assim foi. Essa coisa, talvez se eu tivesse algo para me orgulhar muito, eu interferi em muitos editais, CAPES, CNPq e o UFG, para colocar a nossa área. Por exemplo, para professor associado, a primeira do edital que saiu estava escrito produção científica. Não tinha uma palavra para nós. Eu falei, mas como que eu estou na comissão e não tenho uma palavra para a nossa área? Não, nós vamos pôr... Eu detesto o termo produção artística. Acho que a arte não é produção. Mas vamos pôr. Pelo menos põe lá. Né? E vocês podem ler a resolução de associado que tem lá. Nossa área está lá. Então eu tenho muito orgulho disso. Por que eu conto isso para vocês? Porque nós temos que ser briguentos, nós temos que ter compromisso, não podemos só chegar aqui, entrar numa sala, dar uma aula e ir embora.
Nós temos que ver o que nós podemos fazer pelo todo, pela universidade, pelo companheiro, pelo nosso aluno, pela arte, pela música do mundo. Tem muito para fazer. Tem muito para fazer. Então, essas coisas que eu fui fazendo, acabei me influenciando na CAPES, acabei sendo representante de área na CAPES, acabei sendo uma comissão do CNPq que fez a reformulação das áreas de conhecimento do país, né? Eu aprendi mais do que nunca, porque eu não sabia nada. Então eu ficava ouvindo 90% do tempo para poder compreender essa questão de políticas públicas. Bem, nós hoje sabemos, eu não sei, eu vou até fazer essa pergunta, o Carlos vai me ajudar nisso. Quantos dos nossos professores têm bolsa de produtividade do CNPq? A Sônia. Pois é, porque a Sônia sempre soube fazer projeto, né? Sempre soube. Então, o CNPq tem bolsa de produtividade, salário maior do que o nosso. Por que não podemos fazer um projeto de pesquisa para o CNPq? Tem vários níveis de bolsa de produtividade, desde a simples até a sênior, até de cooperação internacional e tal. E o CNPq, uma vez, nós fizemos aqui um congresso nacional da Associação Nacional de Pesquisa, da ANPOM, fizemos aqui. E eu fui lá em Brasília e convidei a presidente do CNPq. E o pessoal de música, doido para brigar com ela, porque o CNPq não atendia a música. Então ela sentou numa mesa aqui e começou gente até quase ofendê-la. Por que a música não está no CNPq? Por que nós queremos bolsa? Sabe o que ela respondeu? Nunca me pediram. Ninguém foi lá pedir para a gente fazer, não recebi comissão nenhuma de músicos me pedindo para ter bolsa para música. Vocês podem nomear uma comissão e falar comigo, porque não tem porquê o CNPq não... Foi a resposta mais que deixou todo mundo assim. Quer dizer, é só pedir? Vamos pedir. Tem que alguém pedir, alguém tem que sair daqui, ir lá e pedir, né? A própria CAPES. A CAPES não tinha nada de artes. Não tinha nada de artes. Até que um dia o Miguel Proença, o grande pianista, propôs um projeto musicistas para a CAPES. O que a CAPES fez? Aceitou, gente. Aceitou o projeto musicista. Foi feito no Brasil inteiro. Quando eu vi que estava feito no Rio Grande do Sul, eu falei, quero também aqui. Foi uma época de ouro para a nossa escola, quando nós trouxemos professores de música do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Polônia, da França, da Inglaterra, e era um projeto que nós tínhamos que reeditar, porque o que era importante? Eles ficavam aqui, não era um dia, não era uma aula, não. Eles ficavam uma semana dando aula, depois eles faziam recitais, concertos e levavam alunos nossos com eles. Criamos um projeto de intercâmbio graças ao programa Musicistas da CAPES. Então ninguém precisa pensar que CAPES e CNPq tem política pública só para as áreas de tecnologia, porque a tecnologia vai lá todo dia e pede todo dia. E a música vai lá todo dia e pede todo dia. Então temos que a política pública está aí, não está longe de nós. Há pouco tempo também eu estava numa comissão que falaram assim, precisamos pedir para a CAPES fazer cursos para o Ministério da Educação, fazer cursos profissionalizantes para a área de artes. Eu pensei, eu já ouvi falar sobre isso. Fui olhar, o Brasil tem muita coisa ruim, né? Basta ouvir o Jornal Nacional que a gente só vê coisa ruim no Brasil. Mas, se vocês abrirem no site da CETEC, Secretaria de Ensino Profissionalizante do MEC, eu sei que todos vão ficar maravilhados com o que tem lá. O ensino profissionalizante é uma realidade fantástica e para a nossa área funciona. Eles formam para balé aderecistas, coreógrafos, para música, montadores de orquestra, mesmo regente coral para grupos menores. É impressionante o que forma. Aí eu falei, mas tem lá música, todos os cursos profissionalizantes que podem ser oferecidos para a área de música. Aí eu perguntei, fui lá aqui no Instituto Tecnológico e perguntei, até tinha sido um moço que era aluno nosso do mestrado, falei, por que nós não oferecemos, aqui vocês não oferecem esses cursos profissionalizantes? Ninguém pediu nunca. Nós não oferecemos, ninguém falou nunca nada. Nós oferecemos de eletricista, todo mundo pensa que é só área
de trabalho, assim, como eletricista, encanador, sei lá o que, não. A nossa área está inteira. Eu desafio vocês, abram lá o CETEC e vejam o que oferece no Ministério da Educação. Então, isso é política pública? É. Então, não é só coisa ruim que tem no Brasil. A ruim nós podemos falar até amanhã de manhã, porque todo mundo sabe. Né? Eu sei, mas não é nisso que eu estou falando hoje. Né? Então, eu lembrei dessas... Se falar no Ministério da Educação, que me chama muita atenção, pelo ensino profissional, mas nós somos o Ministério da Educação. Nossos cursos são criados pelo Ministério da Educação. Nós não temos aprovação de curso, agora eu sei que todos os cursos têm nota alta e fico super feliz com isso, mas quem nos dirige? O Ministério da Educação. Isso é política pública? É. Nós sabemos como funciona isso ou nós nem sabemos? Eu quero dar aula na minha sala, mas eu não quero saber o que eu faço para reconhecer um curso. A quantidade de papel é muito grande. Mas nós reconhecemos os cursos. E é política pública, eles aceitam, reconhecem, dão nota. Então é só ir atrás. Ao lado do Ministério da Educação, tem o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura nos interessa diretamente. Eu quero saber também se vocês têm interesse de abrir o site do Ministério da Cultura e ver tudo o que está acontecendo lá. Eu sou impressionada, acontece muita coisa. Grande parte do que acontece eu detesto, não gosto. Mas grande parte do que acontece nos interessa diretamente e é importante para nós. Né? A própria Lei Rouanet, que foi tão demonizada em alguns momentos, porque os políticos fizeram muito mau uso dela, muitos políticos fizeram mau uso dela, ela é uma lei muito forte para nós, muito boa para nós. Agora, é difícil? É difícil. Você tem que fazer um projeto, você aprova um projeto, depois você tem que ir atrás de patrocínio, falar, eu não estou conseguindo, mas consegue. Com o Norte, nossa orquestra, nós temos conseguido muito patrocínio. É fácil? Não. Muitas vezes nós ficamos doentes, tristíssimos, porque termina o projeto e a gente não conseguiu captar. Mas outras vezes a gente conseguiu. E faz. Nós estamos terminando agora, até convido vocês, um lindo projeto Tigres da Latinoamérica, que a orquestra foi a orquestra de câmara que ele dirige. Nós tocamos na Argentina, Uruguai, Chile, e vamos terminar em Curitiba. A Flávia até sabe que ela nos ajudou bastante com os contatos da América Latina. Vamos terminar em Curitiba com um seminário. Aí outra coisa, a Lei Rouanet, porque é tanto assunto que eu tenho medo de sair, né? A Lei Rouanet pede uma contrapartida. Eu noto que grande parte das pessoas faz uma contrapartida mais ou menos. Mais ou menos. Faz mal a contrapartida. Ensina flautinha doce para um grupo de crianças da periferia, que aliás é projeto social, que agora projeto social é confundido facilmente com projeto artístico, né? É uma coisa diferente. Social é um objetivo, artístico é outro objetivo, né? Mas nós, por exemplo, criamos agora uma contrapartida que é um seminário sobre música latino-americana em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Foi aprovado, ninguém discutiu. E nós estamos levando agora lá um grande musicólogo latino-americano do Chile, Ronaldo Miranda está indo, um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que é especialista com música uruguaia. Estamos levando aula bandoneon e canções da América Latina para várias turmas dentro da UFPR e terminará com um concerto dia 26, que o solista é um grande flautista argentino. Estou dizendo que a Rouanet funciona. Funciona. Ela é difícil? Ela é ruim? Ela tem que mexer em muitas coisas? Tem. Mas não adianta eu sentar aqui no mini auditório e falar, a Rouanet tem que mudar. Tem que ir lá. Tem o Enildo Menezes, que é secretário executivo do Ministério da Educação, que tem um livro, do Ministério da Cultura, que tem um livro escrito sobre a Lei Rouanet. Ele é fascinante. A paixão que ele tem pela cultura, a paixão que ele tem por fazer cultura, e ele ouve o que a gente fala. E a gente tem que falar. Há pouco tempo, ele me avisou, nossa, a ministra Margarete Menezes vai numa audiência do Senado, e o Senado está aceitando perguntas. Manda uma pergunta lá. Ele falou, 20 perguntas vão ser aceitas. Eu falei, certo, o Brasil inteiro está mandando perguntas. Mas mandei minha pergunta. E a minha foi respondida. Eu falei, está faltando, Ministério da Cultura, faltando fazer editais para música de concerto.
para orquestras sinfônicas, para orquestra de câmara, para corpos de baile. Ela respondeu, olhou e falou assim, muito importante isso. Sei lá se ela vai fazer alguma coisa, mas ela pelo menos leu e respondeu que estamos providenciando. Quem sabe? Se a gente não começa, não chega em lugar nenhum. Ministério da Cultura, aí entramos em outro assunto em outra vértice, muito afim da política cultural. O Ministério da Cultura tem que atender o Brasil inteiro. Né? Então, nós vamos no conceito de cultura. O que é cultura? É cultivar. Todo mundo sabe, a definição de cultura é básica para o mestrado, para tudo, né? Do latim, que é cultivar. Né? Se cultivar, tudo é cultura. Tudo que a sociedade faz, tudo que é hábito da sociedade, tudo que é costume, canção da sociedade é cultura. Então, eu não posso brigar se forró e for na Lei Rouanet. Porque é cultura brasileira, é cultura de massa, é cultura, não sei se é de massa, mas é cultura folclórica, é cultura popular, tem importância. O que nós queixamos do Ministério é que não há um vértice para a música de concerto. Está tendo cada dia mais vértices para a música folclórica, para quilombola, para frevo, para índio, para negro, para LGBT, e eu não vejo lá escrito música de concerto. Então, a gente entra, só que na hora que você entra nos editais, você compete. 50% já está destinado para as minorias. É um erro. Nós temos que questionar se é um erro ou se não é um erro, porque eles têm que atender isso também. Ontem abri o site do Ministério e vi que eles acabaram de fazer um edital para o Nordeste. Então está na hora de a gente ir lá pedir um edital para o Centro-Oeste, porque se tem um edital só para o Nordeste, não estou dizendo que o Nordeste não merece, não. Merece, pode fazer todos para o Nordeste, mas faz um para nós também. Não é? Então a gente tem que ir atrás, eles estão fazendo. Então o Ministério da Cultura para nós interessa. É muito triste que no outro governo, graças a Deus eu não tenho ligação alguma política, para mim, Bolsonaro e Lula não interessa nada. Não quero nem ouvir falar dos dois. Mas, no governo Bolsonaro, acabou-se o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura foi para comunicação, não, primeiro foi para, antes da comunicação foi para outra. Sei lá. Depois saiu de lá e foi para outra até acabar. Aí quando o Lula assumiu, eu acho que por conveniência política mesmo, reabriu o Ministério da Cultura. Nesse momento, eu acho que o Ministério tem muita politização, tem muita... ele quer ser muito popular, etc. Tal. Mas ele nos atende também. Ele nos atende. Então, vamos atrás. Nos atende. Nós temos feito 3, 4, 5 projetos pela Lei Rouanet todo ano. E conseguimos. O difícil é captar mesmo. O Enilton Menezes, nós conversamos com ele tem uma proposta que eu acho muito interessante, que a gente tem que lutar por ela, de que toda empresa que aprovar acima de 2 ou 3 milhões para algum projeto, terá que também apoiar um projeto menor de algumas áreas menos privilegiadas. Ele tem esse projeto. Se ele conseguir fazer para nós, porque quando eu ouço falar em projeto de 5 milhões, eu morro de inveja, mas os nossos são de 300, sei lá, entende? Nós já fazemos coisas demais, porque o nosso artista custa pouco, nós não somos sertanejos para pagar 1 milhão, etc. Não é? Então, eu acho que a gente tem chances. Nós temos chances no Ministério da Cultura, muita. Agora, por exemplo, Enilton Menezes e a equipe do Ministério da Cultura foram fazer uma palestra em Curitiba, eu fui na palestra. Dei palpite, conversei com ele, fui lá, quer dizer, vamos atrás. Se a Flávia chamar o Enilton Menezes para vir aqui, vem. Então vamos chamar. E falar para ele, nós somos uma escola séria de música. E vamos fazer alguma coisa por nós também. Né? Bom, eu estava dizendo que quando eu entrei para a universidade, eu comecei a me envolver com essa coisa de direitos humanos, direitos culturais, conhecer CAPES, conhecer CNPq, etc. Tanto eu me envolvi com isso, que achava que eu devia... aí nós fizemos mestrado. O mestrado tinha uma linha de pesquisa, que eu até espero que o novo mestrado, proximamente, retome essa linha, porque era a única no Brasil, que era Música, Cultura e Sociedade.
trabalhamos muito nessa área, dizendo como a música influencia na sociedade. Tivemos dissertações excelentes aqui, né? E é um tema único, não tem um país. Eu acho que a gente pode até voltar a esse tema, possivelmente no futuro do nosso mestrado, para a gente não fazer nenhum mestrado, que seja cópia de outros mestrados, ou que seja parecido com outros mestrados. Nós temos que inovar, porque senão ficamos no mesmo, né? Nós fizemos um mestrado muito bom, que chegou a ter nota boa, mas nós tínhamos problemas, porque os nossos professores, hoje são outro momento, hoje é outro momento, mas na época nós tínhamos 1 ou 2 doutores na escola, não tinha. Então como fazer um mestrado sem doutor? Podemos brigar com a CAPES até daqui 2000 anos que não precisamos de doutor em música, precisamos de quem toque bem o instrumento. Mas a CAPES não entende isso. Ela entende que precisa do papel de doutor, então vamos fazer doutores, gente. Vamos fazer, porque nós estamos dentro da universidade, nós temos uma carreira. Vamos fazer. Aí eu propus para a nossa escola um plano, e daí nós fomos saindo de 2 em 2 anos, de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4. Quantos doutores nós temos hoje? Também eu posso ficar orgulhosa disso, né, gente? Ah, que bom. Porque muita gente fez doutorado por causa desse incentivo da gente poder ter os doutores trabalhando conosco, né? É outro vértice. É uma luta que nós temos que ter, porque o mestrado, a pós-graduação de música, não tem que ter o modelo das áreas técnicas. Nós não somos academicistas, nós fazemos música. O que nós queremos fazer é música, é tocar bem, é ouvir orquestra, é ouvir instrumento, é ouvir isso. Agora, todos vocês professores que estão vindo aqui, sabem que para tocar bem você tem que conhecer musicologia, você tem que conhecer história, você tem que conhecer análise, você tem que ler, você tem que saber muita coisa, senão você não consegue também ser um músico de excelência. Mas que nós temos que mudar o foco para ter mestrados e doutorados menos acadêmicos, menos academicistas, falando pejorativamente, é o que nós precisamos. Lembrando que nos Estados Unidos já é assim. Um amigo meu americano me disse que essa questão que o Brasil está procurando de mudar os focos da pós-graduação aconteceu há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos oferecem o DMA, que é o Doctor of Musical Arts, e o DMA foca em performance. Tem um trabalho escrito. Mas a grande coisa é quantos recitais faz, quantos concertos toca, quanto isso tudo, né, Carlos? E tem o PhD. O PhD é para a área mais técnica, para a área mais da psicologia, para a área mais dos estudos teóricos, vamos dizer. Já está diferente. Na Alemanha, a Flávia pode me ajudar a falar, o que ela fez de nível de doutorado foi 99% de performance, né, dona Flávia? E foi reconhecido no Brasil. Porque o Brasil não deixa de reconhecer. Aí é outra coisa, eu vou fazer um bem acadêmico, vou ficar horas discutindo a função da semínima, entende? E depois eu não vou ter meu mestrado reconhecido. Vai ter sim, podemos tentar. A Alemanha também faz a Alemanha e a Áustria fazem os mestrados e doutorados totalmente voltados para a performance. Não é que não tem nada escrito, né? O Norton vai me perdoar que eu vou citá-lo. Ele fez concurso para o professor titular dessa escola, né? E tinha pontos e mais pontos. Aí eu falei para ele, tem que estudar esses pontos, vai fazer prova oral, prova escrita, prova tudo. Né? Aí ele ia lá, estava escrito Escola de Viena. Ele falava, mas Escola de Viena? Eu falei, bom, você tem que falar Escola de Viena, né? Aquele... Ele falou, mas isso todo mundo sabe, nós sabemos. Eu falei, mas a Marta quer saber se você sabe, não que todo mundo sabe. Mas para ele era supernatural. Supernatural. Por que eu tenho que, para ser músico, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer, ele conhecia e conhece. Mas acontece que nós temos que forçar a nossa pós-graduação, os nossos cursos para a música. Nunca fazer fácil. Nunca deixar de ter exigências, mas saber quais as exigências que nós queremos. O que é que nós ambicionamos, né?
Nessa época eu estava inventando tanta coisa, mestrado, SCAP, CNPq, que a escola resolveu que eu tinha que ser diretora, né? Foi uma consequência natural. Nunca pensei nisso porque eu não pensava que eu ia mexer com administração, nem nada. Eu tinha um sonho de ter um mestrado na escola, porque eu sabia que naquele momento do país, os professores eram importante para a escola ter um nome, era importante para os professores ganharem mais, era importante para a aposentadoria de todo mundo, mas eu não tinha interesse na área administrativa. Mas fui eleita diretora. E aí? O que nós vamos fazer na direção? Eu pensei que sozinha eu não ia fazer nada. Eu ia chegar aqui de manhã, olhar para a escola, meio-dia, todo mundo dava logo, ia embora, entende? E eu ia ficar sozinha ali de tarde, olhando para a parede. Eu pensei, gente, essa escola tem que trabalhar, essa escola tem que se unir, essa escola tem que ter um objetivo comum, unido. Aí eu tive uma ideia, fiz um questionário, porque os professores, claro que ninguém que vai aqui vai se sentir vai achar que falou isso, mas os professores diziam assim, eu queria muito fazer isso, mas não me deixam. Não me deixam. Eu queria propor um curso X, mas não me deixam. Eu queria fazer um projeto assim, mas não me deixam. Não me deixam? Quem que não me deixa? Né? Aí fiz um questionário para os professores e durante a minha primeira 15 dias, todo mundo vai lembrar, 15 dias de diretoria, eu recebi um por um e ficava conversando 1 hora, 2 horas. O que você acha da escola? O que você acha que a escola precisa? O que você acha que está faltando nessa escola? O que eu acho? O que você acha, Silvana? Diz para mim o que está faltando. Eu pensava um pouquinho e acabava dizendo. Agora, o que você quer fazer? Se eu tivesse um curso X, eu faria isso, faria aquilo. Se eu tivesse agora, eu faria isso. Quando eu terminei as entrevistas todas, eu tinha um plano de trabalho feito a partir do que os próprios professores disseram. E para todo mundo que falou que queria fazer isso aqui, eu nomeei. Você vai fazer aquilo que você quer. Vai fazer aquilo que você quer. Vai fazer o que você quer. Foi assim, falavam para mim, não tem música na escola de música. Eu falei, então vamos fazer um programa chamado Música na Escola de Música. Mas vocês sabem que nós tínhamos música na escola de música, quarta-feira às 9 horas. Qual era o problema crucial? Tinha sistema no computador? Não, Serginho, não, Léo. Então nós sentávamos em umas mesas enormes ali para fazer horário da escola. Aí a gente fazia horário da escola e o que eu fiz? Quarta de 9 às 10 não fizemos aula. De todos os cursos, não tinha aula de 9 às 10, tinha restante. E lista de presença. Com lista de presença mesmo. Aí tinha público. E tinha público. Assim mesmo, estava tocando, alunos ou professores ou convidados, e eu andava aqui, tinha professor dentro da sala, na entrevista. Não, gente, não concentra. Vocês não falaram que precisa de música na escola? Não tem música ali. Músico tem. Aí os de violão só iam nos festivais de violão. Os de piano só iam nos festivais de piano. Uai, como aprende a respirar se não ouve cantor? Que pianista pode não respirar? Mas é mais difícil do que o cantor que respira falando, né? Então o que acontece? Criamos música na escola de música e conseguimos, então, que a escola respirasse música, com todo mundo trabalhando nisso. Na mesma época começamos a oferecer disciplina optativa de cursos livres, começamos a inventar cursos novos, aí veio musicoterapia, que nenhuma escola no Brasil tinha musicoterapia, né? Musicoterapia, vocês vão achar graça, né? Quem era o coordenador? O Daniel. Pedi para ele, porque era um curso difícil, ele gosta de desafio. O curso era dado em 4 ou 5 escolas da universidade, era medicina, era quantos? 7 escolas da universidade que davam aulas para compor o curso de musicoterapia. Mas foi o primeiro curso do país. E é forte, e é bom, e nós temos o curso até hoje. Aí a Artes Cênicas resolveu falar conosco, nós queremos ter artes cênicas. Nós tínhamos que decidir hospedar, não foi uma atitude graciosa da escola de música receber artes cênicas, porque senão eles não podiam ter feito o curso. Mas foi bom, muitos professores nossos trabalharam com eles, muitos deles trabalharam conosco, nós fomos aprendendo mais, tinha professores muito bons e tal, e hoje eu estou muito feliz de saber que voltaremos a ser escola de música,
né? Não precisamos mais eles vão ter os cursos deles, fazer tudo que quiserem, né? E nós também, tudo que nós quisermos. Mas aí nós fomos criando cursos novos, não criamos flauta, clarineta, composição, sei lá, fizemos vários cursos de especialização em música brasileira, em musicoterapia. Licenciatura em instrumento também. A licenciatura em instrumento foi no meu mandato também, não tinha licenciatura em instrumento. Então fomos criando coisas. Eu só vou falar o que foi feito no meu mandato, é coisa demais, porque todo mundo trabalhava. Eu não era sozinha em nenhum momento. Com todo mundo trabalhando unido em torno de um ideal, funcionou. Funcionou, né? A gente fez muita coisa. Fizemos a reforma inteira do prédio, não tínhamos esse nível de toque. Fizemos as placas acústicas do Teatro Grande, tanto a concha atrás como as placas laterais. O Conrado Marco, que era um grande engenheiro acústico, veio de Brasília para fazer para nós aquelas coisas todas. Ganhamos 20 pianos da professora Milka, esse inclusive, os pianos para todo lado. Pegamos os 2 pianos da cauda da escola e mandamos para São Paulo para restauração. Voltaram perfeitos, né? Sei lá, fizemos 2 coros, o coro de câmara, o coro de graduação. Fizemos a orquestra de André, que isso é outra coisa, memória. Precisamos ter memória. O Jean Doulier é um nome que sem ele ninguém estava sentado aqui hoje. Nenhum de nós estaria sentado aqui se o Jean Doulier não tivesse vindo um dia para Goiás. Trazido pelo professor Ritter para trabalhar na Escola Goiana de Belas Artes, criar um curso de música, um departamento de música na Escola Goiana de Belas Artes. Depois, mais tarde, ele se juntou com o Dona Belquis, Dona Tânia, Dona Fifi e tal, e fizeram o Conservatório Goiano de Música. Mas o Jean Doulier era um músico, tocava violino muito bem, né, fez alunos muito bem, era um homem de uma cultura musical enorme. Foi importantíssimo, tem que ter um retrato dele ali enorme, na entrada, para a gente honrar a memória de quem realmente começou. Sabe? Claro, tem que ter a Dona Belquis, tem que ter eu também. Mas. Vai ter. Fizeram a escola. E os alunos nossos têm que saber que nós temos políticas públicas para a educação. Eles estão num prédio excelente, nós funcionamos num prédio excelente, nós temos pianos para todo lado, nós temos laboratórios com tecnologia de ponta nessa escola. E os alunos todos podem usar isso sem pagar. Os alunos têm que saber a história e o que tem aqui dentro à disposição de todos para a gente valorizar. Para a gente valorizar. Eu sou a favor de, no começo do ano, ter uma semana de contar a história da escola e o que a escola oferece hoje. Como e por quê. O que é que nós temos aqui dentro? Que todo mundo aproveita. Quanto custa um curso desse no Conservatório de Paris? Entende? E nós somos uma das maiores, mais antigas escolas de música do Brasil. Né? Falamos também dos festivais. O Carlos até me pediu para falar um pouco dos festivais. O Léo pegou para mim que nós separamos os... Esse foi o primeiro programa do primeiro festival de música da universidade. Né? Eu confesso, quero deixar bem honrada a memória, isso tudo foi ideia do Dona Belquis. Ela queria ter um festival. E tivemos um festival. Esse foi o primeiro. Você vai passando rápido, mas não tão rápido que não possa ver. Aí vão os outros. Os outros todos. Nós temos até o 40. Né, Léo? Até o 40. Até o 48, que é isso. Até o 48. Olha aí. De 70, de 71, de... sei lá. É porque teve ano que não teve. Alguns anos que não era. Ele foi para ser anual, depois teve um tempo que ele não conseguiu ser anual, por isso que ele acontece há mais de 60 anos. Não, minha edição não, 67 foi o primeiro. Mas não tem a idade dele, porque teve alguns anos que não teve. Aqui já era o Instituto de Artes promovendo, vocês estão vendo? Instituto de Artes, depois 77. Então, música e artes plásticas. Mas nós trazemos gente do Brasil inteiro. Esse é o sexto. Esse é o sexto, 77. 77.
Espera. Calma. Não, é o mesmo. Mas sim, e teve aquelas É que é o mesmo. diferenças, né? Primeiro Festival Goiano, depois ele juntou com Porque o nome foi mudando, era Festival de Música Erudita. Dá pra você voltar um? Ah, lá, depois do festival, olha lá, volta, Léo. Aí ficou lá, volta pra Você tem o resultado da pesquisa. Obrigado. lá. 77. Esse aí, olha, mas já mudou, tá vendo o nome? Aqui é Música e Artes Plásticas, porque nós éramos juntos com o Instituto de Artes. Então fazia Música e Artes Plásticas. Pois é, Você cara. pode depois compartilhar com a gente isso? Tem, a gente Olha, não, eu- aqui ó. Peraí, eu vou contar uma coisa. Você acredita que vocês não precisam contar com ninguém? No dia que eu deixei aqui a escola de música, que foi um dia muito difícil para mim. Estava eu sozinha aqui limpando a sala. Mas eu deixei na gaveta da mesa de direção todos os folders de todos os festivais. Como deixei outros documentos importantes também. Então, isso pode ser compartilhado. O Léo tem, vocês podem pegar. Nós temos um folder mesmo, e a Giovana tirou uma cópia para mim, para mim não, que eu precisei, né? De todos. Nós temos cópias das capas de todos. Só continuando, porque é só um dos assuntos, né? Aqui continua Artes Plásticas. Arthur Moreira Lima, né, fez concertos maravilhosos. Depois continua Música e Artes Plásticas, porque foi o Instituto de Artes até a gestão da Dilma, antes da minha. Aí separou, né? Ah, é? 81 já. Missa, só volta um pouquinho. A missa do Dulier, né, foi feita aqui. Lembram-se que a missa do Maestro Dulier foi feita com a inauguração da Catedral de Goiânia. E quando o Norton foi professor aqui, ele fez 3 CDs, ontem ele falou nisso. 3 CDs, um deles só de obras sacras de compositores da nossa escola. Então tinha Dulier, Guarnieri, Henrique de Curitiba, que veio implantar o curso de composição para nós, e Estéreo Marquês Cunha. No disco tem 4 peças sacras, um dos discos. O outro disco é Sonatas e Sonatinas, de Cunha, e o terceiro disco, Canções brasileiras e alemãs. Canções Alemãs e Brasileiras. Está aqui com piano, mas A Silvana tocou num dos discos de Canções Alemãs e Brasileiras. E o Sonatas e Sonatinas foi indicado para o Prêmio Sharp de música. Então a escola também tem que gostar disso, né? Então, a missa dele foi, é uma missa belíssima, belíssima. Continua lá, Léo, por favor. 11º. 11º. A gente vai. Olha que legal isso. 85. É Pode continuar. Do Belquis também não brincava em serviço. Ela falou, porque eu cheguei um dia, ela falou, vamos fazer o festival, me chamou na sala dela. Eu falei, mas como nós vamos pagar? Ela falou, vamos falar com o governador, ela disse, vamos falar com o governador. Eu falei, mas quem vai falar com o governador? Ela falou, você. Eu falei, mas como que eu vou falar com o governador? Chegamos no governador. Tem que chegar, gente. Tem que chegar, né? Vamos lá. Agora voltou a ser Festival Nacional de Música. Eu lembro desse. Quando a gente... Não, é que o que aconteceu? Quando o Eduardo Leite entrou, ele resolveu sempre homenagear um compositor. Aí então teve Camargo Guarnieri, depois Henrique de Curitiba, Edino Krieger. Aí eu saí de licença. Aí veio Mário Ficarelli, Vilani, depois voltou, não tem mais. Na época Agora ele foi fazer o que não tem mais. Só uma coisa que eu queria falar. O professor Mário Ficarelli, que era da USP, ele veio a Goiânia como nosso convidado. No internacional passou a chamar Belquis. E aí o que aconteceu? Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu vou passar para vocês, porque eu acho que todo mundo pode adotar. Ele era um homem encantador e de um conhecimento musical fantástico, professor da USP. Aí alguém perguntou para ele, quando o senhor compõe alguma coisa, onde o senhor busca inspiração? Ele pensou um pouquinho, ele falou assim,
A cabeça do músico é como um grande tonel. A gente vai pondo ali naquele tonel tudo o que acontece, a experiência do dia a dia, a música ouvida, o livro lido, a emoção do amor, o filho, o amigo. Aí um dia a gente abre aquela torneirinha lá embaixo do tonel e o que é que sai? É a amálgama de tudo isso. Eu achei isso tão... Nunca me esqueci dele falar isso. Porque é mesmo, a nossa vida é a coleção de impressões, ações, visões, né? Aqui, bom, Léo, chega, quem quiser vai pedir pro Léo lá depois. Pronto. Os festivais, a Flávia... Esse é aquele, que você fez a capa. Esse aqui, quando eu estava na direção, teve um ano que fizemos um impresso com todas as capas. A capa do festival eram as capas todas. Legal. Aí, ó. Né? Tá vendo? Nós temos todas aí. É interessante. Eu vou falar uma coisa que vocês vão... A Flávia vai me perdoar, porque eu sei que ela está trabalhando tanto nesse festival, mas eu vou dar um pouco de Flávia. Posso? O que acontece? A ideia do Festival Unificado não deixa de ser interessante, porque são vários festivais que a universidade tem. Mas eu acho que as características dos festivais são muito diferentes. Eu penso que os festivais devem ser feitos separadamente. E eu me conformei ontem entre a alegria de ver uma orquestra inteira ensaiando e depois não ver nenhum músico da orquestra sentado aqui para ver o Norton falar sobre música brasileira. Isso está errado. Na hora que tem um convidado, seja o Norton, ou seja quem for, os alunos têm que estar aqui. Todos têm que ouvir. Os alunos têm que ouvir os concertos, os alunos têm que ouvir o recital, os alunos têm que ouvir as palestras, têm que ouvir os cursos. Então eu sugiro, Flávia, não é para você aceitar, mas como você foi me orientando, eu falei, escuta que independe. Então o que acontece? Nós temos que fazer um festival de música e naquela semana do festival de música, uma semana, 10 dias, não tem aula, a obrigatoriedade é assistir as atividades do festival. Na outra semana fazemos de artes cênicas, aí tem aula de música, não tem aula de artes cênicas, ou seja lá o que for, ou de musicoterapia, para os alunos de musicoterapia assistirem todas as palestras, que eu vi lá programa, gente ótima, os alunos têm que ouvir, porque no festival é que o nosso alunado tem ideias, cria coisas novas, ouve novidades, fica sabendo do que acontece no outro lado do país. Eles não podem perder a oportunidade de convivência com esses grandes nomes que são convidados para o festival. Então, ou essa ideia que eu tenho, ou outra, mas nós temos que fazer os festivais de modo que naquela semana, que seja 5 dias, 6 dias, 7 dias, não precisa ser muitos não, mas que a escola pare e todo mundo assista todas as atividades, os alunos. Eu acho que isso é muito importante. Porque senão a gente fica perdendo também, né, a oportunidade de oferecer muita coisa boa para os alunos, né? Bom, continuando, nós continuamos a fazer os festivais, né? E, bom, aí nesse momento eu estava muito impressionada com os livros que eu estava lendo sobre economia da cultura. Economia da cultura, que hoje em dia são muitos livros, muitos autores e muita gente trabalhando com isso, o mais importante, a única frase sobre a economia de cultura que todo mundo tem que gravar: música não é despesa, música é investimento, tá certo? Então, nós temos que buscar o marketing cultural, a economia da cultura, a questão financeira, resolver isso tudo, porque para lembrar que isso é investimento. É investimento na cultura de um povo, na ampliação da cultura, na abertura de conhecimentos, isso que é importante. Então, esse estudo da economia da cultura é muito fácil. O próprio mestrado agora, mesmo que não tenha uma linha disso, pode trazer palestrantes sobre isso e para discutir, porque é a teoria do momento. Aqui eu não sei se o mestrado mantém a biblioteca, Carlos, mantém a biblioteca. Na biblioteca tem um livro, que é do Luiz Carlos Prestes Filho, que se chama Cadeia Produtiva da Economia da Música, que já é muito antigo, ele tem nomes. Eu desafio todo mundo a ler aquilo. Ele diz o que a música rende de dinheiro.
ele analisa os carnavais do Rio. Vocês imaginam quantos instrumentos musicais são vendidos no Carnaval do Rio? Quantos milhões de discos são vendidos daquelas canções e tudo? É a minha área? Não, eu gosto só de música. Não, mas podemos ler aquilo lá e tentar ver se nós podemos adaptar de alguma forma. Ele é um dos grandes estudiosos. O Luiz Carlos Prestes Filho, que é da PUC do Rio de Janeiro, é um dos grandes nomes da economia da cultura. A Ana Carla Fonseca Reis, que nós trouxemos quando eu fui secretária de cultura, eu trouxe a Ana Carla. Ela tem vários livros, marketing cultural, etc. O João Marcos Coelho, que tem um livro chamado Negócios Clássicos, muito bons. Aquela autora americana, Joan Skiff, que tem, o livro dela é Standing Room Only, também é excelente para a nossa área. Porque não adianta só a gente tocar. Eu tinha uma aluna que tocava muito bem. Teve uma época que ela queria tocar 4 sonatas de Beethoven. Ela estudou um ano as 4 sonatas. Quando ficou pronto, teve um dia que ela saiu da sala e chegou para mim e falou assim: professor Darcy, as sonatas estão prontas. Que dia que eu vou tocar? Onde eu vou tocar? Quem vai cuidar do piano? Quem vai afinar o piano? Quem vai fazer programa? Quem que vai ouvir? Uai, eu falei para ela: a gente tem que ter uma figura do produtor, uma pessoa, de alguém que te ajude, porque ela não ia fazer isso. Mas se ela não fizesse isso, quem que ia fazer? Então, para nós, não adianta só estudar as 4 sonatas de Beethoven, não. Você tem que ter um esquema. A própria escola tem que ter um esquema de poder proporcionar isso. E se é para fazer fora da escola, tem que ter projeto, tem que ter produção, tem que ter dinheiro, tem que ter isso tudo. É a regra. Não adianta eu tocar os 4 sonatas de Beethoven aqui, fechar a porta e tocar sozinho. Eu quero mostrar para alguém. Tá certo? Então nós temos que estudar o marketing cultural, política pública para a cultura, política pública para a educação, para a gente poder sobreviver. Senão a gente vai ficar muito triste. Eu sei as sonatas todas de Beethoven e não tenho para quem tocar, nem onde tocar. Se eu tiver que tocar no teatro, eu tenho que pedir na secretaria, não sei o que, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ir no jornal, eu tenho que não sei o que, tem. Se eu não for, quem é que vai? Alguém tem que ir, né? Então, para só terminar a fase durante a universidade, né? Eu fiz livre docência, fui professora titular. Depois que eu deixei a universidade, fui professora emérita, quer dizer, fiz tudo que eu podia fazer dentro da universidade. Mas só de eu conversar com vocês, eu estou vendo tanto que faltou, né? A gente tem que fazer mais. A gente tem que fazer mais porque não dá. Na universidade também, entre o música e a universidade, né? Eu sei que eu vou ganhar uma reprimida, mas eu vou falar. Entre o música e a universidade, eu também encontrei o amor da minha vida, né? Então, o que acontece? O Norton veio tocar pela Rede Nacional de Música. Política pública. Política pública. Tá certo? A Funarte tinha esse programa maravilhoso, que não tem hoje. Nós até estamos propondo para ver se a Funarte retoma, que é a Rede Nacional de Música. A Rede Nacional de Música juntava um músico de um estado com um músico de outro estado para fazer recitais naquela região. E a Funarte encarregou o Norton, contratou o Norton para vir tocar aqui, né, com um pianista chamado Max, que era da Universidade de Uberlândia. O Max está vivo, está muito bem, mas graças a Deus, naquele momento ele ficou doente. Ficou doente e a Funarte teve que mudar o pianista. E me chamou para tocar com ele. Então, daí, achei o amor graças a uma política pública de cultura. Não é importante? Eu acho muito importante. De lá para cá, nós tocamos muito juntos. Tocamos no mundo inteiro. Tocamos na América Central, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro. Temos disco gravado, temos muita coisa. E, né, finalmente eu resolvi mudar para Curitiba quando acabou o meu mandato de diretor. Foi muito interessante que no dia que acabou meu mandato, que eu falei para vocês que eu estava sozinha aqui, né? Eu pensei, eu não vou dar conta de viver sem o UFG. Não vou dar conta de viver sem o UFG, eu tenho que providenciar alguma coisa. Fui lá e falei com o Edivaldo, eu aposentei, acabou meu mandato, mas eu não quero sair do UFG. Aí ele falou para mim, se tem uma lei que quem aposenta pode voltar. Mas essa lei ninguém quer.
E então essa lei não está nem regulamentada, porque ninguém quer voltar vai trabalhar do mesmo jeito, perder a aposentadoria. Eu falei, mas eu quero. Eu quero. Ele falou, tá bom, eu vou pedir para você poder voltar. Ele falou, só vai demorar uns 2, 3 meses, isso aí para resolver. Porque eu achei, eu estava sozinha ali, não sabe, olhando o campus, olhando, deixei minha sala, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta. Só que a hora que a gente acaba, sai, estava conversando isso com a Silvana agora, você tem que reinventar a sua própria vida. Você tem que fazer outra coisa. Ou a mesma coisa de forma diferente, ou outra novidade, não é? Então hoje, o que eu faço? Não, só terminando o caso do Edivar. Quando foi em julho do mesmo ano, ele me telefonou, mas assim deu certo. Você pode voltar. Eu estou precisando de uma pró-reitora em Jataí. Eu falei, Jataí? Eu agora quero Paris, quero Nova York, já estou com a cabeça no outro universo, não quero mais, né? E aí foi a época que eu consegui ir para Curitiba. Não, foi secretário de Cultura. Eu fui secretária de Cultura primeiro, né? Que foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Porque a questão política administrativa ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque quando você é secretário de Cultura, eu achava que eu ia chegar lá e fazer 1000 coisas. Você pode fazer várias coisas, mas você não faz tudo, nem você é muito diferente da UFG. E a pressão política é muito grande, tem os vereadores, não sei quem da farmácia, não sei quem da feira, não sei quem, cada um tem um palpite péssimo, o prefeito quer votos, quer mais não sei o quê, é muito difícil. E a secretaria da prefeitura tem problemas, ela não tem uma verba dela, ela recebe um dinheiro só no fim do ano e mal recebe, aí você briga por aquilo, não adianta muito. Eu consegui fazer alguma coisa, mas muito menos do que eu gostaria de fazer. E acho que a influência política má é muito grande. É muito grande, a gente não consegue fazer muita coisa, não consegue. Depois disso, então, fui para Curitiba. Mudei para Curitiba, estou muito satisfeita lá, não sei com frio, está tudo ótimo. Da banda. Hã? Houve o caso da banda na secretaria. Eu devo contar. Deve contar. Conta! Mas só que era engraçado, na secretaria a gente não tinha muita autonomia. Eu quis levar o Eduardo comigo, que eu queria que o Eduardo cuidasse das orquestras, a orquestra sinfônica, do coro sinfônico. Foram 8 meses para a gente conseguir uma licença dele daqui, ele se aceitou lá, para ele continuar a receber. Era tudo muito difícil, mas esse caso é porque é engraçado na hora que ela chegar. Eu soube que a gente tinha uma banda de alunos que treinava, que ensaiava na estação ferroviária. Né? Aí o que acontece? Quando eu fui ver, era um projeto ótimo. Professores do Centro Livre de Artes davam aulas nas escolas, preparavam os meninos com instrumento de sopro. A Funarte deu muito instrumento de sopro, os metais a Funarte dava, né? Eles ganhavam os instrumentos e os melhores alunos ganhavam uma bolsa de meio salário mínimo para ensaiar lá na banda que era na estação ferroviária. Eu descobri que não tinha professor nenhum dando aula em lugar nenhum, que não tinha aluno nenhum aprendendo em lugar nenhum e que as bolsas estavam todas distribuídas não para alunos de música, para filhos de não sei quem, de funcionários da secretaria, de mais não sei quem. Mas seu filho toca? Não toca. Então como é que tem bolsa de tocar? Né? Eu ficava assim meio perplexo. O que eu fiz? Perguntei quem é o chefe disso. Tem um maestro lá. Eu pensei que é um maestro. Fui lá conversar com o tal maestro, que eu não vou falar o nome. Aí ele falou para mim assim, porque os meninos não vêm ensaiar, não tem ensaio. Eu falei, mas o senhor não é maestro da banda, não tem músico, não tem ensaio. Não tem. O senhor está demitido. Demitido. Começar de novo, tinha que descobrir, fui lá no Centro Livre de Artes para ver quem eram os professores, aquela coisa toda, para tentar recuperar o projeto que era bom, gente, era política pública boa. Por que não fazer, né? Aí, teve um dia que eu estava lá na secretaria e falaram para mim, tem um secretário de esportes, também não vou dizer o nome, que quer falar com a senhora. Eu falei, mas eu não marquei nada não, mas ele está aí para falar com a senhora. Aí eu fui, falei, pode entrar. Ele entrou e falou assim para mim,
eu sou secretária de esportes, este é meu filho que é deputado estadual, e este é meu filho que é vereador. E este é o mestre da banda que a senhora demitiu. Entraram na minha sala, os 4. Né? Todos tocando. Todos tocando, falando nada. Né? Aí eu comecei a conversar um pouco com ele, aí esse secretário de esportes falou assim para mim, eu vim pedir para a senhora, por favor, readmitir o mestre da banda. Ele não era nem músico. Ele não era músico, não era músico. Ele não. Aí eu falei para ele, secretário, eu li no jornal que o senhor ia trazer o Flamengo para jogar no Serra Dourada, é verdade? É verdade, se a senhora quer ir, eu arrumo um lugar para a senhora na tribuna. Eu estou reunindo, eu ouvi dizer que o senhor está reunindo os melhores jogadores de Goiás para fazer um time para jogar contra o Flamengo. Estou, sim, senhora. Então, ele achou boa a minha conversa. Né? Eu falei, tá bom, então eu quero pedir para o senhor para eu jogar nesse time. A senhora? A senhora joga futebol? Eu falei, eu não jogo futebol e ele não é músico. Ele não pode ser o chefe da banda e não é músico. Como que, né? Aí o filho que era, essa eu não esqueci porque eu achei muita graça, o filho que era vereador, falou assim, pai, pisando no tomate. Era muito, a secretaria era muito engraçada, porque eu não conseguia trabalhar. Por exemplo, eu fui nas bibliotecas e via que as bibliotecárias estavam fazendo um trabalho lindo. Sabe o que elas faziam? Elas pegavam funcionários da Comurg, que nem sabiam ler, e levavam para ajudar nas bibliotecas, elas não tinham que ajudar. Eu vim aqui e falei com o departamento de biblioteca, eu consegui estagiários para ir lá trabalhar nas bibliotecas. Aí falei, o prefeito ele me deu 9 bolsas para eles. Gente, foi um suplício. Todo dia alguém chegava querendo uma dessas bolsas. Eu falei, mas o senhor estuda biblioteconomia? Não, mas eu fui indicado pelo vereador fulano de tal. O senhor estuda, é educador, pelo menos... Não, mas quem me indicou foi fulano de tal. Quer dizer, é uma coisa muito difícil. E você não sabe o que fazer, porque dependendo do que a gente faz, a gente briga com todo mundo e também não faz nada. É difícil, a questão pública, assim, não é simples. Bom, eu fui secretária, foi bom, fiz várias coisas, mas acabou. Aí, hoje, depois que eu terminei, então, nós criamos uma associação que se chama Associação Esquecer no Brasil, que é uma associação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, única e exclusivamente para fazer projetos. Fazemos projetos para as leis de cultura, que é outra coisa que todo mundo tem que saber, porque existem as leis de cultura municipais, estaduais, federal, nós podemos aplicar para elas. Algumas já têm dinheiro, não precisa captar, outras a gente precisa captar, mas são políticas públicas de cultura e de educação que são importantes nós conhecermos. Vocês todos têm que saber de cor, que dia que a prefeitura lança. Mas ele só dá para forró. Muito bem, mas eu vou encaminhar meu processo. De repente chega meu projeto, de repente eu ganho. A Flávia e Giovana, quantos ganham? Não ganham todos, não. Você acha que elas acham fácil que toda vez que elas apresentam um projeto elas ganham? Não. Mas ganham às vezes. Né? Os projetos estaduais, essa história da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, que não favorece a música de concerto, porque é pouco dinheiro e tem muita regra para determinado gênero de música. Eles falam tanto de Paulo Gustavo, de Aldir Blanc, para nós não funciona muito. Né? Agora, eu também faço parte com muita alegria do Fórum Nacional de Ópera, Dança e Música de Concerto, que reúne algumas pessoas que trabalham com políticas públicas. Temos trabalhado muito e conseguido algumas coisas. Então, eu continuo trabalhando e inventando. Né? Acho que é isso. Temos a associação, a associação é a célula máter da Orquestra Sinfonia Brasil, que é a Orquestra do Norte, fazemos projetos com a orquestra. Né? Então, continuo trabalhando. O que eu pensei? Eu espero ter falado para vocês sobre políticas públicas, para a cultura e para a educação. Né?
Mas não adianta a gente dar uma aula e não ter exemplo, não ter a realidade, né? Eu sou muito orgulhosa do que eu fiz. Só nessa sala eu estou vendo aqui gente que foram meus orientandos, o Daniel, a Denise, a Áurea foi tanto tempo comigo, a Thaís, né, foi me orientando. Eu posso fazer uma lista dos 30, viu, gente? E bons. Não tem nenhum médico. Todo mundo é muito bom. Então eu tenho muito orgulho disso tudo e acho que vocês todos têm que estudar políticas públicas para a cultura e para a educação e acho que vocês todos têm que fazer música muito bem. Porque música é a alma de tudo, nós queremos ser músicos mesmo. Mas para ser músicos a gente, no país que nós estamos, tem detalhes, né? Então era isso. Obrigada.